Olá, eu sou Denis Robert, sou técnico da Imeltro, que é a importadora oficial da Gadia no Brasil. No vídeo de hoje nós vamos estar dando uma olhada no modo teste da cafeteira Cadorna. Para entrar no modo teste, com a máquina ligada na tomada, eu vou pressionar o botão OFF. Assim que aparecer no painel Gadia, eu vou apertar o botão nessa sequência. Tá, nessa primeira janela ele vai aparecer a versão do software da placa. Para mim poder avançar, eu pressiono o botão na lateral. Nessa segunda janela eu vou testar os botões da placa. Então se eu pressiono aqui, ele vai acender o quadradinho na frente. Eu pressiono de baixo, ele vai acender o segundo. E aí eu vou pressionando todos os botões da placa. E aí ele vai acendendo, me mostrando se esses botões estão funcionando. Só esses dois do meio que ele não vai mostrar. Mas aqui seria para avançar a janela ou para voltar na janela. Então se eu pressionar aqui, ele vai voltar. Se eu pressiono para cá, ele avança voltando lá nos testes de botões. E aqui eu praticamente já testei todos os botões da placa. Então, colocando aqui, apertando novamente, eu avanço para a próxima janela. Nessa terceira janela, eu vou testar o moto-redutor e os sensores da máquina. Então, para mim poder testar o moto-redutor, eu vou usar esses dois botões, que seria o Home e o Favorito. Tá? Então, se eu clicar em Favoritos, ele vai movimentar o redutor em Work, para a posição de trabalho dele. Essa é outra aqui, onde tem o H e o W, é o sensor da engrenagem, que seria o sensor do moto-redutor. Então, se ele está aceso, significa que o sensor está acionado. Aí, quando ele apaga, significa que desacionou o sensor. Então, aqui eu vou testar o sensor, né, o micro lá do redutor, e a movimentação do grupo. Então, eu vou movimentar ele para o Work. Então, você pode ver que ele apagou, então ele desacionou o micro, ele está movimentando, e agora acionou o micro novamente. Aqui onde está esse MA, seria miliamperes do motor do moto-redutor. Então aqui essa numeração é correspondente à corrente que passa pelo motor do redutor em miliamperes. Então agora vou movimentar ele novamente para Home, se eu pressiono aqui. Ele vai movimentar para Home. Você pode ver que ele acende ali onde está escrito Home, desacionou e agora acionou novamente o micro. Então aqui eu já testei o moto-redutor. Testei a movimentação dele tanto para a posição de trabalho, quanto para a posição Home, e também testei o sensor do moto-redutor e já vi a corrente que está passando por esse motor. E agora eu vou testar os sensores, né? Os sensores da máquina. Então, se eu tirar a gaveta de borra, ele vai desacionar o sensor. Então, ele vai aqui tanto nesses dois aqui em door, e nesse outro aqui que seria para a gaveta de borra, nos dois ele vai desacionar porque ele usa o mesmo sensor tanto para a porta quanto para a gaveta de borra. Então se eu abrir a porta ou tirar a gaveta de borra, ele vai acionar os dois. Então vou colocar novamente a gaveta de borra e aí ele acionou o sensor. Esse outro onde está press seria o da movimentação do grupo. Então se eu tirar o grupo da máquina, abrir a porta aqui, né, para mim poder mexer no grupo, e ele já desacionou o sensor da porta, e agora se eu tirar o grupo da máquina, ele vai desacionar o sensor. Então ele já desacionou aqui o sensor, e se eu coloco novamente o grupo, ele aciona o sensor. Então aqui eu já consigo testar todos os sensores da máquina. Nesses outros dois no meio, ele seria para jarra. Tá? Então se eu tirar a jarra da máquina, ou eu colocando a jarra, na jarra ele tem dois sensores, né? Que na verdade seria um sensor para a jarra e outro sensor para o bico de água quente. Esse primeiro onde está acionado, seria do bico de água quente, que é o que está encaixado na máquina. Então se eu tirar o bico de água quente e colocar a jarra no lugar, ele vai apagar esse sensor e vai ligar o segundo sensor. Então aqui eu já consigo testar também os sensores ali da jarra da máquina. Então desacionei e agora coloquei novamente o bico de água quente e ele já deixou acionado o do bico de água quente. Então eu consigo testar os dois aqui. Para passar para o próximo nível, eu pressiono o botão lateral. Nesse quarto nível, eu vou testar caldeira, solenoide, bomba, contador volumétrico e o sensor do reservatório de água. Então aqui onde eu estou olhando em tanque, ele está aceso, significa que o sensor de nível do reservatório de água está acionado. Se eu tirar o reservatório da máquina ou a água acabar, ele vai desacionar e vai ficar apagado. Eu enchendo, ele vai acionar novamente. Aqui em boiler,
é para mim poder testar a caldeira da máquina. Então, se eu pressionar aqui em Clean, ele vai ligar a caldeira da máquina. Embaixo, aqui onde está 60, isso daqui é a temperatura que essa caldeira está. Então, ele está em 60 graus. Então, se eu pressionar o Clean e ligar essa caldeira, essa numeração vai começar a subir. Olha lá, ele está de 60. Aí, aos poucos, ele começa a subir. Vai para 61, aos pouquinhos ele começa a subir. 62 e assim por diante. Então, eu já sei que essa caldeira está funcionando e ela está esquentando. Então, eu desligo a caldeira, já apagou aqui o boiler. Ela já chegou em 74, 75, ela ainda começa a aumentar um pouquinho e logo depois ele já vai começar a baixar e estabilizar essa temperatura, porque a caldeira já está desligada. Se eu pressionar Home, eu vou ligar a válvula solenoide. Então ele já acendeu aqui, que seria correspondente à válvula solenoide. A válvula solenoide está ligada. Pressionando meus favoritos, eu vou ligar a bomba. Então ele é aceso aqui, ele está ligando a bomba. Então, e aí eu vou olhar se ele está saindo água lá na frente da máquina. Então eu ligando a solenoide e a bomba, a água ela começa a sair lá na frente da máquina, então eu sei que essa água ela já está saindo lá. Então aí eu vou saber que essa válvula solenoide ela está abrindo e a bomba está funcionando. Onde está em PS é o contador volumétrico, significa o pulso de água que está circulando pela máquina. Então eu vou desligar a bomba, desligo a válvula solenoide. Agora eu percebi aqui que o tanque também desligou. Quer dizer que a água que estava no reservatório de água acabou. Então eu já preciso abastecer novamente o reservatório de água. Aqui onde está em 60, isso aqui é a frequência da máquina. Então ela também indica qual é a frequência que está entrando na máquina, que seria 60 Hz. Pressionando o botão lateral, eu vou para o próximo nível. Então nesse nível, eu vou testar o moinho da máquina. Então aqui, se eu olhar aqui no primeiro quadrado, significa que o moinho ele vai estar ligado, que o motor ele vai estar ligado. Onde tem, no segundo aqui, que seria o A1, é correspondente ao aroma. Então ele vai de aroma 1 até aroma 5. Aqui onde ele está em 0, significa que seria o tempo de moagem da máquina. Então se eu pressionar aqui em favoritos, eu vou estar mudando o aroma lá, que ele vai até o aroma 5. Então eu vou deixar em aroma 1, pressionando o Home eu vou ligar o motor e aqui do lado ele vai estar o tempo de moagem dela. Então eu vou pressionar Home. Liguei, você pode ver que acionou aqui, tá? 1 segundo, 2, 3, 4. E aí ele moeu em 5 segundos em aroma 1. Então agora se eu pressionar aqui, vou colocar em aroma 3, ele vai aumentar o tempo de moagem. Então pressiono novamente o Home, ele ligou o moinho, e aí ele tinha ido até o 5, agora 6, 7, foi em 7 segundos. E assim por diante. Então conforme eu vou aumentando o aroma, ele vai aumentando esse tempo de moagem. Embaixo aqui é a tensão que a máquina está ligada. Pressionando aqui no botão lateral, eu vou para o próximo nível. Nesse próximo nível, a gente vai testar a vaporização da máquina, que seria o vapor, né? Aqui na parte de baixo, onde está 42, é a temperatura da caldeira da máquina. E do lado seria a caldeira, né? Se ela está desligada ou desligada. Como ele está apagado, significa que a caldeira está desligada. Então, se eu apertar o Home, eu vou ligar a caldeira da máquina e aí a temperatura começa a subir. Então, se eu perceber aqui que ele vai começar a subir a temperatura. Então, ele começa a subir a temperatura. Assim que o sensor for acionado, o sensor de temperatura for acionado, ela vai desligar a caldeira. Então, para mim ver se a caldeira está desligando ou não. Aí agora eu percebi que a caldeira já desligou. Ele chegou numa temperatura aproximadamente 95 graus e desligou a caldeira. E aqui ele está informando que o sensor ele foi desacionado. Então esse foi o vídeo mostrando todas as funções no modo teste da cafeteira Cadorna. Espero mais uma vez ter ajudado vocês e até breve.